E pessoal, Boa noite. podem se sentar. Eu já estou rouca de tanto que eu cantei. Que louvor maravilhoso, meu Deus. Sabe, ontem eu e o Thiago, a gente foi visitar meus pais, eles moram na praia. E quem me conhece um pouquinho sabe que é um dos lugares que eu mais amo estar no mundo, perto do mar. Sabe, sentar na areia, sentir o vento no rosto, ouvir aquele barulhinho do mar, não tem nada, para mim, assim, é a coisa mais maravilhosa que tem. E ontem eu saí, o Thiago estava orando, e eu saí dar uma volta sozinha. Eu fui bem pro canto da praia, fiquei num cantinho, sentadinha, só olhando o mar, indo e voltando. E pensei que, aquilo é o que eu mais amo, assim, é o lugar que eu amo estar. Mas mesmo assim, ali não me dá a plena satisfação. Que às vezes, quando eu estou no quarto orando, ali sim é o lugar onde eu tenho plena satisfação. Ali sim é o lugar onde meu coração está completo, onde ele experimenta a maior alegria do mundo. E não é um lugar físico que nos dá isso. E aqui hoje à noite eu experimentei isso, essa alegria de estar diante de Jesus. Por mais maravilhoso que seja o mar, não consegue se comparar. Eu não sei se você já provou isso, mas eu te incentivo a buscar isso, porque é muito, muito, muito maravilhoso a gente viver de uma maneira a ter esses encontros com Jesus que mudam o nosso ser. E mais maravilhoso quando esses encontros começam a ser no nosso quarto, na nossa casa. Não precisa de alguém ou de algo nos guiando. Nós sozinhos podemos encontrar esse lugar no Senhor. Mas isso é só um parênteses, a palavra de verdade. Eu quero que a gente abra lá em Lucas 21. A gente vai ler bastante hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Quase caí para trás de ver algumas pessoas, o Vitor Prats, meu Deus do céu. Está muito grande, eu estou muito velha. Me senti muito velha. Quando a gente ficou 5 anos fora, e 5 anos é bastante tempo, né? Vamos lá, gente. Então, Lucas 21, a gente vai começar lá no versículo 5. Perdão, eu vou estar com a cara rachada. Alguns de seus discípulos começaram a falar. Eu estou lendo na NVT. Viajei. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: não deixe que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e afirmando chegou a hora, mas não acreditem neles. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: uma nação guerreará contra outra, e um reino contra outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões e, por minha causa, serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez, lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos trairão, e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa. Mas nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. Quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. E as pessoas
ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Eu quero falar sobre esse último versículo. Essas últimas semanas, não sei vocês, mas a gente passou algumas situações muito difíceis, algumas notícias muito difíceis e momentos de bastante angústia. Várias pessoas queridas com Covid, outros internados. Tive uma outra notícia muito, muito triste de uma amiga muito querida minha. E tem momentos que a gente não consegue entender tudo o que está acontecendo. E eu fui orar, e durante a oração me veio esse versículo. E quando tem momentos que a gente fica aterrorizado perante a expectativa do que está para acontecer, né? A gente olha para a direita, a gente olha para a esquerda, parece que vem bomba de tudo que é lado. E daí veio esse versículo enquanto eu estava orando. Quando essas coisas começarem a acontecer, levante a cabeça. Aqui está falando, né? Eu quis ler todo o texto porque está falando do princípio das dores, do final dos tempos, da volta de Jesus. E se a gente começar a prestar atenção no que está sendo pregado, nas pregações que o Senhor tem levantado, no que o Senhor está falando nesses dias, cada vez mais Ele está trazendo esse assunto. A gente precisa estar atento ao que Deus está movendo, ao que Deus está falando, ao que Deus está levantando. E nesse momento, me veio esse versículo no sentido de que a gente tem que, em dias difíceis, em dias de angústia, em dias como os que a gente está vivendo, que são dias de dores, né, de dores de parto, como a Bíblia fala que serão as dores do pré-vinda de Jesus, nós não devemos ficar como o mundo, perplexos, desesperados, desanimados, chorando em posição fetal, nos dá vontade de só tacar no chão e ficar, quem nunca? Mas nesse momento, que é quando a gente tem vontade de fazer isso, a gente tem que erguer a cabeça e olhar para o alto. Mas o que significa isso na prática, olhar para o alto? Então hoje é a palavra sobre isso, olhar para o alto. Mas como a gente pode viver olhando para o alto? Então, olhar para o alto, em primeiro lugar, é entender para onde eu estou indo e como isso interfere na minha caminhada aqui na Terra. Então, muita gente tem medo de falar de Apocalipse. Meu Deus, Apocalipse, eu não vou ler porque eu vou ter medo, vou ter pesadelo à noite, um bicho vai pegar no meu pé, né? Aquela coisa que muito cristão ainda tem tabu com Apocalipse. Mas Apocalipse é o final da história. O Senhor nos deu a Bíblia e ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Gênesis a gente não estava lá, Apocalipse ainda não chegou na sua totalidade. E a gente está no meio da história, em algum pontinho, no meio dessa história. A gente já sabe como começou e a gente já sabe como vai terminar. E como, sabendo como vai terminar, influencia como eu vivo a minha vida hoje, né? E então eu queria que a gente abrisse lá em Apocalipse 21, porque às vezes a gente esquece de onde a gente está indo, para onde a gente está indo. E esquecer isso nos faz perder o foco, nos faz perder o alvo. Então, Apocalipse 21, eu vou ler alguns versículos e eu vou pulando alguns. Mas Apocalipse 21, 1 começa assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Agora a gente vai lá para o versículo 10.
Ele me levou no Espírito até um grande e alto monte, me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. Agora, fecha o olho. Escuta enquanto eu estou falando. Comece a imaginar esse lugar. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos. E nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado: leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha o formato de um quadrado, de comprimento e largura iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe. A cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a 10ª com crisópraso, a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. As 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Pode abrir o olho. Conseguiu imaginar, talvez um pouquinho assim, uma fagulha de como vai ser? É lá que nós vamos morar. E essa é a nossa esperança. Mas a nossa esperança não é simplesmente pela cidade ser feita de ouro, por ter pedras preciosas, por ser um lugar maravilhoso. Mas a maior esperança é o que está ali no versículo 3. O próprio Deus estará com eles. Você já imaginou isso? Morar com Deus o tempo inteiro. Ter a presença dele na sua plenitude. Quando a gente prova uma gotinha da sua presença, a gente já fica totalmente abismado. Imagina ter a própria presença dele. Diz que não vai ter lua, não vai ter sol, porque ele vai ser sua luz. Não vai ter igreja, templo, como tem aqui, porque ele mesmo vai ser o templo. E o Tiago, na palavra que ele deu na consagração, trouxe algo que é bem pertinente para se encaixar aqui na palavra, que a nossa maior esperança é que Deus vai estar lá. Ele vai estar lá o tempo inteiro. E se a gente vive aqui na Terra de uma maneira que não valoriza a sua presença, por que a gente está esperando a eternidade para ficar com ele? Qual vai ser a alegria da eternidade se na Terra a gente não tem alegria então, na sua presença? Então, o que nos espera influencia a maneira como nós andamos nesse mundo. Como nós andamos nesse mundo deve ser com vistas ao eterno. E cada passo que a gente dá tem que ser em direção à cidade celestial. Alguém já leu O Peregrino? Pouca gente. Simone, Abel Fran, quem? E o filme? Tá, médio, meio ponto. Indicação, então, indicação de livro, O Peregrino. Ele é uma linguagem rebuscada, assim, você começa a ler e começa a pensar, nossa, vai demorar, mas é bem legal, é bem bom, vale a pena, em frente. Mas ele conta a história do cristão em sua peregrinação até a cidade celestial. Então ele conta como é que é o caminho do cristão em direção à cidade celestial. E todos os perrengues que o cristão passa no meio do caminho, as tentações, os lugares onde ele passa, é uma metáfora fantástica, muito, muito, muito inteligente, e que a gente consegue se ver como esse peregrino caminhando. Então imagine que hoje nós somos os peregrinos lá, caminhando em direção à cidade celestial. E ele sabia para onde ele está indo. E a gente às vezes esquece de onde a gente está indo, né? A gente começa a viver, sou cristão, sou evangélico, legal,
massa, vem no culto, isso e aquilo, mas a gente não deixa com que essa percepção mude tudo que a gente faz no dia a dia. Mude a nossa intensidade em buscar Deus, mude a nossa intensidade em buscar a sua presença, a sua vontade, em obedecer a sua palavra. A gente deixa com que as coisas do dia a dia nos envolvam de uma forma que venha nos entorpecer. E eu queria então que a gente abrisse, voltar lá para Lucas 21, onde a gente já estava, que fala exatamente isso. Agora a gente vai lá para o versículo 34. Lucas 21, 34. Então, andar olhando para o alto é não andar distraído. Porque a gente tem um foco, a gente sabe para onde está indo. Então, Lucas 21, 34 diz assim: tenham cuidado, não deixe que seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos, como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão de estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, aqui é uma advertência para nós. Ah, Gabi, mas eu não vou em farra, em bebedeira, eu não vou na rivalge. Mas, às vezes, a gente está entorpecido. Sabe o que é entorpecer? Está sob efeito de dorgas, né? Está sob efeito de entorpecente. Você está alienado, fora da casinha, você não está percebendo o que está acontecendo. E, às vezes, como cristão, a gente está assim, a gente não está percebendo o que está acontecendo. Por isso que eu falei lá no começo. Vamos estar atento. O que Deus está falando? O que Deus está fazendo no dia de hoje? Preciso estar atento, preciso olhar, preciso viver isso. Né? Se Deus está falando muito sobre a vida de Jesus, poxa, eu tenho que prestar atenção nesse assunto, né? E então não vamos deixar nosso coração ser entorpecido. Aqui fala que não é só farra e bebedeira, mas as preocupações desta vida. Quem já se sentiu assim? Eu já. Totalmente assim, tomada de preocupação e de agitação, e é isso, tem que resolver aquilo, tem que fazer aquilo outro, não sei o quê, e lá. E quando você vê, você perdeu totalmente o foco, você só está vivendo, você só está empurrando a vida com a barriga. Né? Você acorda, dorme. Outro dia acorda, dorme. Depois outro dia acorda, dorme. Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo? Qual é o meu propósito? Às vezes a gente fica dessa forma, entorpecido. E a palavra diz, não fiquem desse jeito, porque senão o dia do Senhor vai nos pegar desprevenido, a gente não vai perceber o que está acontecendo, a gente vai estar ali, viajando, Jesus vai vir, nem vi. Tchau, Jesus. Não, a gente tem que estar atento. Então, viver olhando para cima, primeiro, é saber para onde eu estou indo e como isso impacta na minha vida nessa terra. E 2, é não andar distraído, entorpecido. E terceiro, é andar com o foco no alto. Então vamos abrir lá em Colossenses 3. Um pouquinho mais para frente. Colossenses 3, do 1 a 4. Assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Então, olha aqui como isso aqui está tudo ligado com o que a gente está falando. A gente ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Agora a gente tem que ter os olhos fixos na realidade do alto. Lá onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. A gente tem que pensar nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Porque a nossa vida, ela não é nessa vida aqui, não é nessa terra. Ela está escondida em Jesus. E quando Ele se manifestar, essa nossa vida vai ser manifesta com Ele. Então, andar olhando para cima é andar com foco no alto. Então, como fazer isso no dia a dia? É trazer as coisas do Senhor para o nosso dia a dia de maneira contínua e progressiva. Então, hoje um pouquinho mais.
Hoje eu oro um pouquinho mais. Hoje eu leio a palavra um pouco mais. Hoje eu dou um passinho a mais. Eu faço um pouco mais para chegar perto do Senhor. Faço um pouco mais para olhar para o alto. Quando eu começo a ficar distraído com as coisas desse mundo, entorpecido, peraí, vamos parar tudo. Para tudo, vamos orar. Vamos buscar, Senhor, o que está acontecendo? Eu não quero ficar entorpecido, não quero ficar distraído, eu preciso olhar para o alto. Então é retomar o foco várias vezes. A gente vive uma vida que é acelerada, que é o tempo inteiro um monte de informação, um monte de coisa, um monte de compromisso, né? A gente estava até conversando, né, com os meus sogros hoje no almoço, que a gente tem acesso a tudo muito rápido, né? As informações chegam muito rápido para a gente nesse mundo que nós vivemos, né, com a tecnologia. E os problemas de todo mundo chegam a nós de uma maneira, às vezes, da mesma importância. É como se, né, chega a informação de que um parente meu está doente, mas também que o da Flávia está doente, também que não sei quem está doente, também que o filho do governador do Amapá está doente. E tudo isso vem com a mesma carga, assim, né? Tipo, olha que tristeza, ele vem mais uma notícia. Ai, uma criança aconteceu uma tragédia. E depois vem mais uma notícia. Ai, porque aconteceu uma injustiça lá. E daí mais uma, mais uma. Isso são várias ao longo de um dia só, né? Parece que é uma carga, assim, de preocupações e de problemas que você pensa, meu Deus, mas por onde que eu começo? O que eu vou fazer perante tudo isso? Vou orar, tá? Eu vou orar pelo filho do governador do Amapá. Depois eu vou orar pelo parente da Flávia. Parece que é tanta coisa, tanta informação, é tanto problema para a gente resolver. E às vezes a gente não consegue parar, se aquietar e voltar para o centro, voltar para o alto, voltar para enxergar o que Deus quer, da maneira como Deus quer que a gente ande no nosso dia a dia. A maneira como Deus quer que a gente guie a nossa vida. Então, às vezes, eu faço isso de vez em quando. Eu dou uma excluída no Instagram, porque eu gosto, eu fico ali, às vezes, quando eu vejo, nossa, estou perdendo muito tempo. Agora eu vou excluir um pouquinho, daí, não porque é pecado o Instagram, mas porque eu preciso voltar para o foco, eu estou muito distraída. Agora eu vou excluir, fico uns 2 dias, depois eu instalo de novo, mas é a minha forma de tentar voltar para o foco. Eu não sei qual é a tua forma. Às vezes você precisa ser mais radical, você precisa, não, Deus, eu preciso fazer um jejum de Netflix. Uma semana sem ver, porque eu perco muito tempo e senão eu não consigo te buscar. Não sei qual é a tua forma, qual é a tua dificuldade, mas tente encontrar isso, tente encontrar o que te distrai. Né? O que a gente está falando aqui, Instagram, Netflix, não é pecado em si. Claro que você pode, né, fazer umas coisas bem não legal e bem pecadinho. Mas, em geral, né, o ato em si não é pecado, mas é a distração. Ele pode se tornar um grande distrator. E para isso a gente não precisa viver numa selva reclusa, se chamar Jane e o Thiago vai ser o Tarzan, e daí agora a gente vai viver longe de todas as distrações. Não, Deus nos plantou aqui, nesse mundo. Aqui que a gente é plantado num mundo que tem tecnologia, a gente é plantado num mundo que tem tudo isso, nesse contexto. Deus não me plantou no meio da floresta amazônica. E aqui eu preciso estar atento ao que Deus está fazendo. Né? E usar a tecnologia e tudo que é à nossa disposição para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu não posso falar muito mal de tecnologia, senão o Alexandre depois vai ter uma conversa comigo. Ele vai dizer, não, Gabi, você deu errado. Então, a gente tem como usar a nosso favor, tem como usar para a glória de Deus. Mas a gente não pode deixar ela nos distrair. Mas mesmo que eu corte tudo, cortei Instagram, cortei Netflix, tudo, eu tenho 1 bilhão de outras coisas que podem me distrair. Eu posso me distrair com a borboleta voando lá fora, com a folha rolando no chão. Então isso é só para a gente entender que tem coisas que nos distraem, que a gente tem que identificar elas e dizer, cara, fica quieto um pouquinho, agora eu preciso me concentrar no Senhor. Eu preciso voltar para o foco, eu preciso olhar para o alto. Preciso andar em direção à cidade celestial. Identificar essas coisas e no Senhor e tirando essas distrações. Ó, isso vai um pouquinho para o lado, isso aqui fica para determinado momento, isso aqui fica para depois. O filho do governador do Amapá, depois a gente vai orar, depois eu vou me preocupar, mas agora calma. Porque é muito fácil a gente tirar o foco do que realmente importa.
Então, revendo o que a gente conversou, hoje a gente foi chamado para olhar, viver de uma maneira a olhar para cima. E ainda mais, esses dias maus, eles nos lembram que a gente precisa olhar para o alto. E viver olhando para o alto. No primeiro, a gente tem que lembrar para onde a gente está indo. Eu desafio vocês, essa semana, a ler Apocalipse 21 e 22. A gente lê um pedacinho de 21, mas o 22 também tem esse complemento, para a gente entender o que é essa nova Jerusalém, o que é essa cidade eterna, como que é isso. Leia em casa, medite sobre isso, medite sobre esse texto e diz, para a hora e diz, Senhor, como é isso, como é que vai ser? Me ajuda a tentar entender um pouquinho para que isso possa criar uma esperança no meu coração. E me ajuda a entender como eu posso caminhar nesse mundo de uma maneira a te agradar e de maneira a não perder o meu foco. Depois não andar distraído. Então, ore e pergunte, Senhor, quais são as distrações que eu tenho tido no meu dia a dia? O que pega para mim? Né? Diz para mim, pega o Instagram às vezes. Mas para você, o que pega? Né? Quais são as suas distrações? E terceiro é andar com foco lá no alto. Né? A gente saber para onde está indo, deixar os pensamentos do alto fazerem parte do nosso dia a dia. Então, quando vem um monte de notícia ruim, você lembrar o que a gente cantou agora, a música a última. Ela fala sobre essa vinda de Jesus, a esperança na vinda de Jesus, é cantar Maranata. Sabe o que é Maranata? A gente canta, é um nome que nem a Rosana nas alturas, né? Esse é o nome de uma pessoa. Mas Maranata é esse brado de anseio pela presença de Jesus, pela volta de Jesus. A gente tem que cantar isso no nosso dia a dia, no nosso íntimo. A gente quer que Jesus volte. A gente quer a manifestação dele. Essa é a nossa maior esperança. A gente não pode perder o foco nisso. E ali a gente cantou bem lindo na música também. Pode vir, eu estou com as vestes brancas, estou só te esperando. Né? Pode bater a porta, eu vou abrir. Então, o que é essa pessoa que a gente cantou? Que a gente cantou que é nós. Né? Mas o que é essa pessoa? Uma pessoa que não está distraída, ela está atenta. Ela botou as vestes brancas, santas, né? Vestes brancas é vestes de santidade. Ela se preparou e ela está esperando. A hora que o noivo chegar, estão a postos. Então, você cantou que você é essa pessoa. Então, a gente tem que viver dessa forma. E deixar que a manifestação dessa glória de Jesus, de quem Jesus é, mude a nossa vida. Então, eu acho linda essa música, porque ele diz, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era tão linda, como se eu estivesse olhando para Jesus invisivelmente. Ele não está visivelmente diante dos meus olhos, mas mesmo de maneira invisível, eu consigo contemplar ele, eu consigo imaginar toda a sua glória, todo o poder que vem dos seus olhos, e consigo me deleitar nisso, me deleitar na sua presença, me deleitar na expectativa de encontrá-lo. Então, isso é um exercício. Faça isso no seu quarto. Pare tudo e diga, Jesus, eu quero ver tua beleza. Não vai aparecer, talvez você veja Jesus. Talvez não, você só fique nessa expectativa. Talvez não com o rosto físico formado na tua frente, mas espiritualmente ele fica muito real. Você consegue ver a beleza de Jesus, você consegue sentir a sua presença, você consegue ser alimentado por ela. Ele diz que ele é o pão da vida, então você consegue comer desse pão. E isso é no seu quarto. Quando eu tinha a idade da maioria de vocês, eram os tempos mais maravilhosos, assim, que eu fechava a porta do meu quarto, não tinha um monte de problema para me preocupar, tinha um pouquinho, alguns, mas não tantos quanto hoje, um pouquinho mais. E eu ficava com Jesus, eu escrevia no meu caderno, nas coisas que ele falava comigo, e eu estava lembrando disso esses dias. Que maravilhoso, que tempo maravilhoso. Tem essas experiências, que deixa que essas experiências marquem a adolescência, a juventude, porque essas ninguém tira, nunca mais. Ninguém tira essas experiências que a gente tem com Jesus. Escreva elas, né? Parece bem old school, bem antigo. Nem que seja no bloco de notas, mas escreva o que Jesus te falou, porque depois a gente volta para ler e é muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso ler as coisas que Jesus falou conosco. E é isso que eu quero te incentivar, ter essa vida de uma forma a viver para a glória do Senhor, viver com Ele e olhando para Ele, sabendo que a gente está indo em direção a isso.
Amém? Vamos levantar um pouquinho, se o louvor quiser subir. Quero que a gente agora feche os olhos e pergunte para o Senhor: o que tem me distraído, Deus? Quais são as distrações que eu tenho enfrentado? Talvez você nunca teve essa experiência. Ah, Gabi, você está falando essa coisa de ficar na frente de Jesus, de ver Jesus. E eu nunca nem entendi isso aí, porque para mim não chegou nem perto. Então deixa esse anseio criar no teu coração, essa curiosidade, essa vontade de ter uma experiência com o Senhor. Porque essa é a melhor experiência do mundo. Que nem eu disse no começo, não tem nada nesse mundo que é melhor do que isso. Nenhuma alegria. Já provei várias alegrias, muitas alegrias muito grandes, mas nenhuma se compara de quando a gente está perto de Jesus. Coloque teu coração diante do Senhor agora. Pergunte para Ele: Senhor, o que tem me distraído? O que tem me impedido de viver olhando para o alto? O que tem me impedido, Senhor, de viver olhando com os meus olhos fixos? Eu quero entregar agora diante do Senhor. Eu quero entregar, Senhor Deus, essas distrações. Eu quero entregar, Senhor, amor pelas coisas desse mundo. Eu quero, Senhor, estar com os olhos fixos em Ti. E eu quero provar, Senhor, essa Tua presença. Nessa semana, Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor no meu quarto. Nessa semana eu quero viver algo contigo. Eu quero dar mais um passinho em direção à cidade celestial nessa minha peregrinação. Eu quero, Senhor Deus, enquanto eu estou lendo a tarefa, o Apocalipse 21 e 22, eu quero, Senhor, imaginar e quero que o Senhor me mostre como é a Nova Jerusalém. Quero que o Senhor me dê essa expectativa do alto. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu peço, Senhor Deus, nós possamos viver, Senhor, um nível maior e mais profundo de vida contigo, de intimidade contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor, ir além. Nós não queremos, Senhor, vir na igreja para ter o título de frequentador oficial da Igreja Blumenau, mas nós queremos ter uma vida com Jesus. Nós queremos que Ele transforme todo o nosso viver, todo o nosso ser. Nós queremos que Ele transforme a forma como nós andamos nesse mundo. Senhor, nos ajuda a olhar para o alto. Senhor, a nos lembrar nos momentos muito difíceis que a gente pode erguer a nossa cabeça. Aleluia. Quando a gente está olhando para baixo, a gente está vendo os obstáculos. Às vezes, quando a gente está olhando para frente, a gente está vendo as dificuldades, porque parece que tem bomba caindo às vezes lá e aqui. Mas quando a gente olha para o alto, a gente não vê nada disso. A gente vê a esperança, Senhor. Nós queremos erguer a nossa cabeça e olhar para o alto. Senhor, que nem como Tu foste levantado diante dos olhos dos discípulos, eles ficaram pasmos, olhando para o alto, vendo Jesus subir, e vieram 2 anjos e disseram: o que vocês estão olhando? Jesus vai voltar desse jeito, como vocês viram Ele subir. E nós queremos ter essa expectativa, Senhor, essa expectativa da Tua vinda, essa expectativa de morar contigo e de viver de uma forma que honre isso, Senhor. Viver de uma forma como um servo fiel, Senhor Deus, que está esperando o seu Senhor, que não está distraído, mas que está com as vestes brancas, esperando o seu noivo bater na porta. Nós queremos ser, Senhor Deus, esses servos, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos e deixamos de lado as distrações, os problemas, os medos, as ansiedades, o medo de ir além do Senhor, o medo de ir nesse território não conhecido. Nós deixamos tudo isso diante do Senhor e nos entregamos em nome de Jesus, Pai.